Ciclos de autossabotagem. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um ciclo. Algumas pessoas falam, ciclo é uma fase, ciclo é uma etapa, né? E dentro dessas fases e etapas, ela tem uma série de acontecimentos que envolvem esse mesmo tema dessa fase, né? Então vamos imaginar assim, a gente tem muitas fases que acontecem naturalmente na nossa vida, como a infância, a adolescência, a fase adulta, né? A fase da melhor idade, da terceira idade, nem sei como que é o termo o termo que se usa hoje, mas isso é um processo natural, né? As mulheres, né, têm a fase, o ciclo menstrual, então tem um começo, meio e fim que acontece e nesse processo, né, um ciclo quando está acontecendo, ele envolve emoções, envolve experiências, pode envolver aprendizados, pode envolver amadurecimento ou não, mas a gente passa por ele. E aí o que acontece num ciclo de autossabotagem? Nós, no nosso processo, na nossa história de vida, nós vamos tendo alguns aprendizados e algumas experiências também que às vezes nos deixam vinculados a um ciclo que vai se repetindo em vários momentos da nossa vida. É uma coisa que eu sempre gosto de falar e trabalhar, é a importância de encerrar ciclos. Existem ciclos que são naturais e vão se encerrar sem que você precisa fazer nada, como eu dei o exemplo do ciclo menstrual, você não precisa, agora está tal etapa. Não, ele vai acontecendo e você só vai percebendo o movimento. Agora tem outros em que você realmente precisa ter consciência desse movimento e perceber a hora de fechar e sair fora, né? E só que acontece que muitos ciclos não são fechados e eles vão se repetindo na nossa vida. E esses ciclos de autossabotagem tem muito a ver com isso, né? Quando que eu percebo, de repente, que eu estou num ciclo de autossabotagem, né? Perceba quais são os acontecimentos que têm aparecido na sua vida de uma forma repetida, né? Vamos colocar um exemplo de relacionamento, que eu já atendi muita gente questionando assim, nossa, Simone, eu vim aqui porque eu quero entender por que eu atraio o mesmo tipo de cara, com a mesma fala, com os mesmos problemas, né? Então tem algumas pessoas que até a forma de falar é igual, mesmo com caras diferentes, né? Ou assim, meus relacionamentos, eles têm uma sequência que se repete sempre, né? Começa bem, depois começa a ter problema, né? Então ele percebe que, poxa, são pessoas diferentes, às vezes eu estou, teoricamente, em momentos diferentes, mas está se repetindo de novo, tem alguma coisa estranha. E às vezes quando vem essa repetição, o resultado é sempre ruim, né? Não é positivo, é negativo, quando a gente fala desse ciclo de autossabotagem. E aí é importante tomar consciência de qual é o seu comportamento, como você age nessas situações que acaba se repetindo, né? Às vezes acontece também no trabalho, então ciclos de autossabotagem também acontecem no trabalho. Então, do tipo assim, eu entro num trabalho, nossa, é maravilhoso, é fantástico, é tudo que eu queria na minha vida, eu vou ser feliz agora, estou se sentindo realizada. Aí, de repente, as coisas começam a ficar ruins, né? Começa a ter atritos, problemas começam a acontecer, né? E aí aquela expectativa toda de felicidade, realização começa a não acontecer e de repente o final eu sou demitida ou eu saio do trabalho, mas isso vai acontecer no outro, só que eu acho que são as pessoas que fazem isso comigo. E aí a pessoa não percebe como ela se comporta para chegar nesse fim, muitas vezes catastrófico, né? Por isso que é importante a consciência o tempo todo. Eu ajudo muitas pessoas a perceber esse movimento. Quer dizer então que o outro tem suas responsabilidades? Tem, mas a gente pode mudar a gente mesmo. E aí entender qual é a minha contribuição nesse processo é fundamental. Às vezes consigo também, né? Eu já vi várias pessoas, que é interessante esses ciclos, elas crescem assim, elas estão no auge, que estão no ápice, aí você pode esperar que ela vai começar a ter comportamentos para cair, né? Então a autossabotagem ela acontece em todas as áreas da vida, saúde, relacionamento, trabalho, consigo mesmo, na educação dos filhos, né? E tem a ver muito com os aprendizados que nós tivemos na vida,
pactos que a gente inconscientemente estabeleceu, né, do tipo assim, eu já vi a questão de sabotagem em relação a relacionamentos, que assim, nossa, a minha referência é meu pai, e meu pai é uma pessoa maravilhosa, então assim, eu não vou encontrar ninguém igual a ele, então aí eu acabo ficando sozinha por conta disso. Então trazer para a consciência qual é o seu comportamento, como você reage, quais são as crenças vinculadas a isso, ou pactos que você fez, é fundamental para ir fazer um movimento de mudança na vida, né? Sem essa consciência, sem esse entendimento de como eu faço, impossível a gente quebrar esse ciclo de autossabotagem. Então, consciência tudo, e aí sim a gente consegue mudar a nossa realidade. E olha, muda mesmo. Eu já atendi muitas pessoas que com esse processo realmente conseguiram mudar, já aconteceu comigo, e é interessante que quando a gente quebra esse ciclo, as portas se abrem, as possibilidades e as oportunidades começam a aparecer de uma forma muito mais rápida. Então assim, vale a pena investir em quebrar esses ciclos.